Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de outubro de 2020. Em livro, Papa critica a economia selvagem e defende a Amazônia. O Papa Francisco voltou a condenar o que chamou de economia selvagem, que apareceu ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, em uma série de entrevistas para o autor e criador do movimento Slow Food, o italiano Carlo Petrini, que lançou nesta terça-feira 08 o livro Terra Futura. Diálogos com o Papa Francisco sobre ecologia integral. A humanidade é pisoteada por esse vírus e por tantos outros vírus que nós ajudamos a crescer. Esses vírus injustos, uma economia de mercado selvagem, uma injustiça social violenta onde as pessoas morrem como animais e vivem, também, por muitas vezes, como animais, disse em um dos trechos. Petrini, que é um agnóstico convicto e entrevistou Francisco por 3 vezes entre maio de 2018 e julho de 2020 para abordar temas relacionados ao meio ambiente e como os danos causados à natureza afetam a sociedade. Na última entrevista, o líder da Igreja Católica afirmou que a pandemia acabou colocando o tema da exploração do trabalho na ordem do dia e que os povos acabam perdendo suas próprias identidades nas mãos dos populismos selvagens que querem salvá-los com as suas ideias e doutrinas através da doutrinação. Durante a conversa com o italiano, o pontífice revelou que sentiu cansaço por conta da insistência com que os bispos brasileiros falavam dos grandes problemas da Amazônia durante a Conferência de Aparecida, realizada em 2007, e revelou que à época não entendia qual era o seu papel nessa questão. Jorge Mario Bergoglio ainda disse que religiosos colombianos e equatorianos insistiam para adicionar questões ligadas à Amazônia no documento final do evento. Atualmente, Francisco é uma das maiores vozes na defesa pulmão natural do mundo, criando comissões exclusivas para a área e direcionando verbas para ajudar no combate aos crimes ambientais na região amazônica. O Papa também destaca que o mundo deve se preocupar com as comunidades indígenas que vivem na região amazônica. No início, eu também não entendia esses temas. Depois, quando comecei a estudar e tomei consciência, um mundo se abriu. Acredito que é correto também dar tempo para todos entenderem, mas ao mesmo tempo, devemos nos apressar para mudar os paradigmas de nosso tempo se quisermos ter um futuro, diz um trecho da entrevista divulgada pelo portal católico Vatican News. Francisco ainda recordou um de seus discursos, em Puerto Maldonado, em que defende o respeito à cultura dos povos indígenas. Todos podemos rezar da mesma maneira, mas isso destrói a biodiversidade humana, que é principalmente cultural. Todos devem rezar de acordo com sua própria cultura. E celebram os sacramentos de acordo com sua própria cultura. Na igreja existem mais de 25 ritos litúrgicos diferentes, que nasceram em diferentes culturas, pontua. Durante as conversas, o Papa defendeu seu antecessor e disse que se irrita quando dizem que Bento Xavier é um conservador. Para Francisco, Joseph Ratzinger foi um revolucionário em diversos sentidos, como na condenação ao proselitismo religioso, e lembrou que foi Bento Xavier o primeiro a conversar com os Yanomamis. A respeito das desigualdades sociais, Allan Kardec esclarece no Livro dos Espíritos Perguntas 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, é obra do homem e não de Deus. 806. Essa desigualdade desaparecerá um dia. Só as leis de Deus são eternas.
não a vez desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem o anátema, infelizes deles. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então com isso temos que a realidade acerca da desigualdade é criada pelo próprio homem que em sua ganância de possuir bens materiais, de acumular e de explorar o próximo com fins de lucrar e angariar através do sacrifício de outrem, não sequer pensam na ética envolvida em se ter demais até do supérfluo e deixar o próximo ao abandono de não possuir o mínimo necessário. Visto isso, entendemos que o Espiritismo esclarece, através da revelação dos Espíritos, que a desigualdade social é um momento da sociedade onde ainda estamos ligados ao egoísmo e ao orgulho. Isso nos impede de sermos mais solidários, o que cria este ciclo interminável de oprimido opressor, mas que conforme passam-se as encarnações e as experiências trazem novas mentalidades mais puras ao espírito. Estes seres acabarão por fim a entenderem a importância da fraternidade na busca de um mundo melhor. Nosso papel enquanto espíritas é o de auxiliar a todos os irmãos com menos condições, sejam materiais ou psicológicas. Com isto estaremos, por fim, colocando em prática aquilo que muito estudamos nas obras espíritas: fora da caridade não há salvação. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.